Boa noite, meu amigo e minha amiga. Boa noite. Hoje é quinta-feira. Hoje é o último dia do mês de agosto. O tema do discurso é cuidado o que você fala. Essa mensagem missionária, ela vai trazer daqui a pouco para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês nessa noite, eu pergunto para vocês, olha para mim para de escrever, que vocês não tem nada aí para escrever. Qual é a importância da família para você? Qual é a importância da sua família para você? Hã? Vem aqui na frente aqui, diante das câmeras. Quero que todo mundo venha ouvir você falar. Qual é a importância dos seus filhos para você, do seu marido, Paulo, seu filho Andrew, seu filho Cristi, Ângelo? O que é importante? É importante o suficiente de você negar a sua própria vontade, seus desejos, para cuidar deles? E quantos por cento você tem tirado de você para cuidar dos teus filhos? Pouco quanto? 35. A família é a instituição mais importante que nós temos na nossa vida. Não significa que eu vou dar 100% da minha força, da minha energia pela minha família, que eles vão servir a Deus, não. Você sabia disto? Você pode dedicar 100% da tua energia, da tua fé, do teu jejum, da tua comunhão com Deus, mas nem sempre os seus filhos, eles vão querer o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar lá. Vem cá você, meu querido. Boa noite e a paz para todos. Amém. Quantos por cento você tem dedicado da tua força, da sua fé pela tua família? Tá aqui, teus familiares vão ver no futuro isto. Isso vai ser postado daqui a pouco no canal no YouTube. A família é a instituição mais importante que um homem, uma mulher possa ter. Você pretende ter uma família, uma esposa, filhos no futuro. Hoje, a tua família é o teu pai, a tua mãe, que está debaixo do teto onde você mora. Quantos por cento você tem dado de si, da sua energia, do seu entendimento, da sua comunhão, do sacrifício em prol deles? Quantos por cento você tem dado de você em prol da sua família? Uma deu 35, o outro ainda está pensando em números. Porque não tem, pra mim, na minha visão, não existe porcentagem para saber quantos porcentos que a gente pode doar pela família. Na sua? Na minha visão. Na visão dele. Amém? Pode sentar lá, meu filho. Ele ainda não deu nenhuma porcentagem. Meu amigo e minha amiga, a família é tudo. Tudo. Você tem que dedicar 100% da tua força, da sua inteligência. Como que eu sei que você luta pela tua família 100%? Quando sai da sua boca um número. Esse é o problema da família não se converter. Porque vocês
ou nós, muitas das vezes, não estamos dando nada. A Bíblia diz que um certo homem nos tempos primórdios das antiguidades, chamado Jó, ele tinha essa preocupação. Ele dava 100% dele para a família. Vem cá, minha filha, você também. Deixa chamar minha filha também para falar. Qual é a importância da sua família para você? Sua mãe, seu pai? Quantos por cento você tem dado da sua força, da sua energia buscando de Deus pela tua família? 100? Hoje eu tô te vendo hoje aqui. E ela dá 100, pode sentar lá. Hoje que ela apareceu, ela tem dado 100. Toda terça-feira eu tô aparecendo aqui só pra ver se tem. Toda terça ela vem por ela, porque é a reunião das crianças. Então quer dizer, se você não se dedicar à sua família, você não vai ver resultado, meu amigo. E muitas das vezes você vai se dedicar e não vai ver o quê? Nada. Vão te rejeitar, vão te perseguir, você vai dar o teu 100, vão dizer o quê? Tá fazendo nada por mim. Mas mesmo assim você tem que continuar o quê? 100%. A Bíblia diz assim, eu fiz uma pergunta ontem aqui na reunião do Espírito Santo e a resposta foi essa. Qual é o segundo maior mandamento de Deus? Hã? Pode falar. Bora, meu filho, você que é o mais instruído, intelectual. Eu sei os mandamentos, mas é que eu não sei a ordem do não adulterar, tipo, não roubar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe por causa de que às vezes a gente não sabe? Porque nossa cabeça às vezes está longe. O discurso da palavra de Deus é a única chave que pode desbloquear e salvar a tua vida e tua família. Só que às vezes a tua cabeça está onde? Está longe, o mau trabalho. Tô longe. A pregação está rolando, mas eu tô longe. Está viajando. Às vezes o pastor e a missionária vê tu fechando o olhinho assim, pensa que você está recebendo tudo, mas você está em outra dimensão. E quem é que traz essa outra dimensão se não é o diabo? Se você não presta atenção no discurso do evangelho, você não se liberta. Você não recebe o espírito da redenção. Jó, ele não conhecia Deus. Já ensinei isso aqui. Ele não teve um encontro com Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Amém? Mas a Bíblia diz que todos os dias Jó dava 100% de quê? Da vida dele pelos seus filhos. Quando os seus filhos faziam algum evento, alguma festa, a Bíblia diz que Jó, na sua infinita sabedoria, porque não conhecer a Deus não significa que você não é inteligente. Não ser batizado com o Espírito Santo não significa que você não é intelectual. Todos aqui são inteligentes, porque nós somos seres criados por quem? Por Deus. Por Deus. Enquanto nós não nascemos de Deus, nós somos o que de Deus? Criatura de Deus. Nós somos filho de Deus quando nós recebemos Deus como nosso Pai. Nós descemos as águas, recebemos o Espírito da promessa da salvação, aí nós passamos a ser o quê? Filho de Deus. O próprio Cristo, através dos apóstolos, disse isso. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é? Filho, não é dele, é uma mera criatura. Quantos por cento você tem dedicado à tua família?
Esse é o tema do discurso do pastor Ivanildo. Daqui a pouco a missionária vai trazer uma mensagem muito importante a respeito do que nós falamos. Se a minha família é importante para mim, é papo na resposta. Eu não preciso ficar pensando. Quando eu penso é porque eu tenho outras prioridades. Você está entendendo? É duro as palavras, mas é necessário para te libertar. Ninguém liberta ninguém só com beijinho e abraço. Eu tenho que mexer com vocês. Jesus, ele mexia com o povo da época. Jesus, ele mexia com a inteligência deles. Você está vendo, meu filho e minha filha, meu amigo e minha amiga? Pouco nos faz. E é a instituição mais importante que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tua família, abaixo dela, não tem mais nada. Olha a hierarquia. Se você... Ah, mas pastor, no velho não tem isso. Tem. Olha a hierarquia. Jacó fugiu porque ele recebeu o direito pela palavra do pai, porque o irmão vendeu, foi bobinho. Jacó, quando chegou no deserto da dificuldade, Jacó teve um encontro com quem? Com Deus. Depois que Jacó teve um encontro com Deus, ele fez o que com Deus? Ele fez uma promessa? Não, ele fez um voto. Ele fez um voto com Deus. De tudo que viesse na mão dele, ele daria o quê? 10%. Isso financeiramente falando. Mas aí quando ele fez esse voto com Deus, o que foi que ele falou? Vamos ver? Lá no livro de Gênesis. A família, meu amigo e minha amiga, ela não é uma coisa qualquer. A família é crucial. Por mais que os teus filhos, eles não entendam, Deus, Ele conta com você. Se você não fala, não ora, Deus não pode o quê? Pode fazer nada. Você tem que entender que Deus, Ele precisa da tua fé ativa. Sabe onde está escrito aí, não? 28:10. Se você não tiver com a tua fé ativa, Deus, ele não pode te ouvir. Você, olha para mim. Você sabia que você pode ser fiel a Deus em tudo? Ser dizimista, ser ofertante, se desviar do mal, do pecado, e Deus não te responder? Quando você dá a luz a uma criança, mãe, se a criança não te pedir peito, você dá peito para ela? Porque às vezes a luta do dia a dia é tão grande, como antes vocês falaram para a missionária, minha cabeça estava no mundo, estava em outra dimensão. Mentira ou verdade? Eu estava pensando outra coisa. Uma pregação daquela, pensando outra coisa. Amém. Quando o teu filho, você está com a sua cabeça em outras coisas,
Como é que você sabe que ele está com fome? Não, ele grita. É ou não é? Porque ele não sabe falar. É bebê. Agora, se ele é crescidinho, tu não dá comida, ele vai lá e come tudo que tiver achado pela frente. Deixa você ser. Não adianta você vir à igreja. Não adianta você fazer ponto-socorro. Não adianta você ser dizimista fiel. Você tem que cobrar o quê? Seus direitos. Senão não acontece nada. E Deus fica lá esperando. Vamos ver se ele vai me reconhecer como pai de fato e de verdade. Nós somos filhos de Deus pela fé. Então, a Bíblia diz assim, ó. Lá em Gênesis 28, 18. Olha só o que Jacó ele disse. Vamos no pedacinho do 15. Na verdade, vamos ler do 15. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde vocês for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que o quê? Cumpra aquilo que lhe prometi. 16. Quando Jacó despertou do sono, você vê porque muitas famílias estão sendo destruídas? Porque ainda está o quê? Dormindo. Estão dormindo, precisamos despertar do sono para entrar em uma realidade. Olha só quando nós estamos no sono, olha para mim. Eu estou em outra dimensão. Mas a reunião não é aqui? Como é que eu estou em outra dimensão? Você sabe por causa de que vocês às vezes, ou nós às vezes, ficamos em outra dimensão? Porque o próprio espírito do mal, ele rebata os nossos pensamentos para um outro lugar. Nós temos esse poder de ir para outros lugares. Ninguém é prisioneiro. Mas você acaba perdendo a única coisa que você... Se eu perguntar aqui o que foi falado ontem, vocês vão querer ir lá no Google ver o vídeo primeiro para depois falar. Porque ontem foi o dia que Deus ele nos deu o remédio para nós sermos batizados com o Espírito Santo. Mas nós estávamos em outra dimensão. Aí Jacó despertou e disse assim: na verdade o Senhor está neste lugar. Calma aí, vamos lá, calma aí, pensa comigo. Lá era um deserto, cara, e Deus habita em deserto? Sim. Mas Jacó estava no deserto da vida de quem? Dele. Olha o que ele disse. 17. E temendo, o que é temendo? Respeito. Eu tenho respeito. Quando o pastor ele sobe no altar, na minha época, olha para mim, na minha época, o que acontecia quando o pastor subia no altar? Todo mundo fazia o quê? Se levantava. Não precisava ele falar nada. Todo mundo se levantava com o quê? Com reverência, porque é o profeta de Deus que chegou para pronunciar as boas novas. Às vezes nós ignoramos o que Deus ele traz para nós. Sabe por causa de quê? Porque nós estamos em outra dimensão. A Bíblia diz que o mal, ele, se nós não tivermos o cuidado de ter o discernimento, ele faz o que na nossa cabeça? Ele faz cocô, faz ninho. Ele faz um ninho. E desde o momento que ele faz o ninho, o que cresce dentro de um ninho? Filhotes. Filhotes são ideias.
são pensamentos, são desejos. E você já viu que sempre quem é que vai no ninho? Quando a mamãe deixa o filhote. Quem? A víbora, a cobra. E faz o quê? Come, rouba os teus sonhos. Rouba as suas ideias. Como que ele rouba, pastor Ivanildo? Quando a sua mente ela não está conectada no Deus da eternidade. Você está preocupado com um problema, você está preocupado com um arroz, você está preocupado com um trabalho, você está preocupado com o que falaram. É final de agosto, hoje é o último dia. O que aconteceu em agosto na tua vida diferente? É uma pergunta, não é uma pregação só. Aí você vai falar assim: nada, pastor. Nada. Tive uma experiência com Deus, mas nada. Sabe por causa de quê? Por falta do temor. É o temor. Não é comigo, que eu não sou nada. Eu sou o cocô do cavalo do bandido, do cavalo do outro cavalo que nem tem. Para você ver que eu não sou nada. Mas uma coisa eu tenho. Eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho a palavra da vida para te dar. Aí ele diz assim, lá no versículo ainda 17: e temendo disse: quão terrível é este lugar, e a casa de Deus, a porta do céu. Você sabia? Quem sabe onde é a porta do céu? Lá em cima. A pergunta é para vocês mesmo, adulto. Quem sabe? Sabe não? Seja verdadeiro. Eu não sei, pastor. Eu estou aprendendo. A porta do céu. Aí na Bíblia não vai falar, não. Sabe não? No céu? Fala. Não. Na cabeça Coração? não. Olha lá a porta do céu aberta ali. Toda igreja que tem uma porta aberta é o quê? A porta do céu, cara. O problema é que a minha vida não mudou é a porta que está errada? É o lugar que está errado? É o pastor que pregou errado? É porque eu não entrei na porta do céu pela minha fé. Só consegue reconhecer que é a porta do céu pela fé, meu filho. Você está entendendo? Hoje as palavras são duras, mas amanhã elas vão ser o quê? Doçura. Você vai falar assim, olha, Vitórias. Deus ele tem abrido diversas portas do céu. O povo que não quer entrar. A Bíblia diz assim, ó. Salomão, ele fez uma igreja. Ele terminou a igreja. A glória de Deus encheu a igreja. E ele disse, toda oração que é feita neste lugar, ele atende. Quem já leu isso? Nunca ouviu falar? Um dia nós vamos falar. Toda oração que é feita neste lugar, o Pai das Luzes atende. Aí a Bíblia diz aí assim, ó, 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como uma coluna. Olha para mim. A coluna não era a pedra simbolizava uma coluna. É aonde está a cúpula principal, a cúpula dourada lá no... Lá, vocês sabem, vocês conhecem da história mais do que eu. Tá lá a cúpula. É uma cúpula dourada que tem lá em Israel. E
Este foi o lugar. Mas quem era a coluna? Era a cúpula? Era a pedra? Era quem? Hã? Jacó. O Espírito Santo não é a coluna, é Jacó. Ele foi a coluna até o dia de hoje. E se você vê, depois dessa história aqui, Deus nasceu dentro dele o quê? O amor. Quando ele viu Raquel trabalhando, sendo excluída pelos pastores da época, rejeitada, não deixava ela dar água para as ovelhas, Jacó tomou a frente e fez o quê? Tirou a pedra da boca do poço. Existe uma pedra na boca do poço de cada família. É por isso que a família não tem bebido a água da vida, que é Cristo. Mas a culpa é nossa, porque nós somos a coluna. Deus escolheu nós. Cada um de nós para ser a nossa. Deus escolheu você para cuidar da tua família. Deus escolheu você. Não adianta, mas tem um marido, tem um filho, ele é mais de fé. Não interessa, escolheu você. Deus escolheu você. Sofia, Deus escolheu a mim. tu para lutar pela tua família. Olha só a responsabilidade que você glória. tem. Por isso que a tua mente não pode estar em outra dimensão. A tua mente ela tem que estar conectada com os pensamentos de quem? De Deus. E como que eu me conecto aos pensamentos de Deus, pastor? É quando eu fico atento. Atento a cada vírgula. Ainda que o pastor fale errado, mas o Espírito Santo não fala. O pastor pode falar errado, mas Deus ele está falando no teu coração e na tua mente o que o pastor está falando. E ele está batendo, ó. Está te confrontando. Às vezes dá raiva. Às vezes, não é assim também não, pô. Eu sei o que eu estou passando. Ele não sabe. O meu Deus conhece os teus pensamentos. Eu sei o que eu estou passando. Ele não sabe. Ele só fala. Mas o meu Deus sabe. A porcentagem do que nós damos para a nossa família é o que nós recebemos. Se eu dou atenção para Deus, Deus dá atenção para mim. Se a minha atenção para Deus é o... não tem porcentagem não, filho? Para a família? Tem não? Tem não? Jesus, ele falou o quê? Que uma semente... As que caíram na rua. As que caíram nos espinhos. Uma produziu. E a que caiu em boa terra, ela deu o quê? Jesus usou o quê? Analogia de quê? De porcentagem. Uma deu 30. Outra deu 70. Nunca leu, não? Outra deu quanto? 100. Ela ainda passou de 30. Foi 35. E nós? O resultado do que nós conquistamos é o resultado do que nós damos. Se eu dou para minha esposa atenção devida, eu recebo também atenção? Se eu dou atenção para o meu Deus devida, Ele também me dá a devida atenção. Por causa de que eu não fui batizado com o Espírito Santo, pastor? Mas você tem dado a devida atenção para Ele? Tenho. Mas cadê o resultado dela? Cadê o resultado desta atenção? Você tem dado a devida atenção para a tua família? Cadê o resultado disso? Será que eu tenho dado devida atenção para a minha família? Cadê o resultado disto? Isso é para pensar. Isso é para poder sair de dentro de casa, que é o conforto, e ir para o quintal pensar. Ficar à madrugada. O que eu tenho feito? Sair do conforto da cama e na madrugada
o que eu tenho feito? Por que Deus não me deu o Espírito Santo ainda? Eu jejuo, eu oro, eu sou fiel, eu vou à igreja todo dia, faço parte do corpo da igreja, mas por que ainda eu não fui selado? Se é promessa que toda a carne receberia ele, por que os meus filhos não estão interessados em Cristo? Será que eu? É começar a se questionar. Será que é eles? Quando você começa a questionar, quem é que entra em ação? Espírito Santo. Não, minha filha, você está fazendo certo. Não, meu filho, você está fazendo certo. Isso aí não é... Já aconteceu isso contigo? Poxa, luto e não vejo nada. Mas por quê? Aí quando você começa a indagar, você começa a pensar. Poxa, aí a mente começa a funcionar. A mente é uma engrenagem que libera o quê? Poder, energia. Uma pessoa sem mente, ela pode usar a fé? Não. Não. É por isso que o mal, ele ataca o quê? A cabeça. A mente. Fica conturbado. Não sabe o que quer. Ora quer Jesus, ora não quer Jesus, ora quer conselho, ora não quer conselho, ora quer isso, ora não quer aquilo. Por quê? Porque ainda não manteve uma estabilidade com Cristo, conexão direta. Quem já viu o filme Highlander? Pô, Highlander das antigas. Que ele matava um que tinha poder e ele recebia o poder dos deuses. Highlander, meu amigo. Conectado. Tem que usar às vezes uma analogia meia louca para entender. Sei que vocês são novinhos, né? Então, aí ele disse assim, ó. E sobre o topo dela derramou azeite. Agora olha só, o topo. O que é o topo? Vamos lá, vamos pensar. O que é o topo? O que é o topo? A cabeça. O Espírito Santo, ele pairava sobre o quê? As águas. E a mente representa o quê? As águas. Que se movimenta. Águas com água. Água sagrada com dor. É ou não é? Água do rio, água de cocô, tudo às vezes se encontra. É ou não é? Água de xixi. Não é a verdade? É aqui que ele vai pairar. Já viu aquela aurorazinha do anjinho? Pairar sobre as águas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Por que ele pairava sobre as águas? Porque não tinha alma para ele entrar. Não tinha um corpo para ele entrar. Então ele pairava. Quando ele vê que a sua alma está com as portas, o quê? Ele entra. Aleluia. É por isso que ele... Todo dia. É porque você não percebe. Porque você está com a mente em outras... Já viu aquele... Como é que se dá o nome? Meditação. Você tem que estar em módulo de meditação para ouvir ele. Não é não. É meditação. O silêncio. Às vezes um louvor bem baixinho. Que aí você entra no módulo espiritual. E você se conecta. Já reparou que a internet às vezes corta? Isso é o quê? É a geografia, não é? Falha na conexão. Falha nas conexões, porque às vezes é um vento, é uma chuva. Você sabia disso? Porque a internet está aqui, está tocando, não está? Está conectado com a internet. Se alguma coisa entrar na frente, a falha, aí começa a dar aquela bolinha maluca. Não é? Então, Jacó, ele derramou o quê? Azeite sobre
a cabeça da pedra. A missionária vai ungir vocês daqui a pouco, para que vocês possam ter uma mente pura. A mente das pessoas estão sendo bombardeada. Nós descobrimos isso tarde, não foi? Tarde. Bem tarde. Descobrimos muito tarde. As pessoas estavam entrando em módulo catatônico de perturbação mental. Parando. Estão abandonando a fé. Tem pessoas, homens que estão abandonando as suas famílias. Tem mulheres que estão deixando o desejo pelos seus homens para poder botar o desejo em outros homens. Deixando de lutar. Tem crianças de 14, 13 anos que já estão se relacionando com homens. Temos que já estão grávidas. E grávidas. Eu conheço até um. Então, a família que é a maior instituição criada por Deus, está o quê? Quebrada. Está desmantelada. Mas tem um que pode consertar a família. Que é quem? Deus. Deus, o Espírito Santo. Aí ele disse assim no 19: e o lugar da cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de quê? Betel. 20, Jacó fez também o quê? Um voto. Um voto, olha para mim. Um voto é contínuo, não é um voto ali, parou. É um voto contínuo. Um casamento, quando você faz um voto de um casamento, é por quanto tempo? Hã? Eternamente, até que a morte passa o rodo um no outro. Aí acabou a aliança. Então o voto é contínuo. Se você começa a quebrar o voto que você faz com Deus, Deus não pode lutar a tua luta. Porque se Ele lutar a tua luta, você quebrando os votos, Ele também vai ter que lutar a luta dos ímpios. Ele também vai ter que abençoar os ímpios. Porque Satanás vai ser o primeiro a falar: tu vai abençoar ele, tu tem que abençoar o meu. Ah, mas ela desobedece. Mas é meu filho. Mas se tu dá a ela, tu tem que dar pro meu. Porque ela tá pensando isso, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. O meu também tá, então tu tem que dar pro meu. Aí Deus fica entre a cruz e a palavra dele não pode mudar. É por isso que não tem resposta. Na hora da dor, na hora da dificuldade, todo mundo faz o quê? Promessa. Que se dá o nome de quê? Voto. Veio o terror, veio o Covid. Senhor, todo mundo de joelho nos apartamentos, todo mundo de joelho nas pistas. Nós queremos o Senhor, nós queremos. Hoje estão tudo aonde? Tudo na safadeza. A maioria. É, meu amigo. Então nós, quando estamos em apuro, nós faz o quê? Voto. Deus, se o Senhor falar, fizer isso, eu faço isso. Se o Senhor me tirar daqui, eu faço isso, eu faço isso, eu faço... Louco! Louco! Deus está no céu e você na terra. Quando você se aproximar de Deus, seja poucas tuas palavras. Faça votos conscientes. Quando eu me prostifiquei a casar com essa delícia... Posso falar isso, não posso? É minha esposa, né? Essa delícia da minha esposa, eu sabia que eu ia pagar o preço. Qual é o preço, pastor? Ela te dá problema? Não. O preço de negar a minha própria vontade em prol dela. A minha vontade já não é mais minha. A minha vontade é de quem? É dela. A vontade dela não é mais dela. A vontade dela é minha. A Bíblia diz: eu tenho poder sobre ela. Ela tem poder sobre mim, ela me controla, eu controlo ela. Esse é o poder, mas não é o poder de manipulação, não é o poder de destruição, é o poder de um ajudar o outro, é o poder do amor.
Aí vamos ver aí no 19. E o lugar, né, lá no voto, dizendo: se Deus for comigo, a primeiro pedido, se Deus for comigo e guardar-me nesta jornada, a jornada que empreendo, olha só, empreendedor, negócio, finança, pegou a visão? 3. E me der pão para comer. 4. Roupa para me vestir. 5. 21. De maneira que eu volte. 6. Volte em paz. 7. Pediu paz. Calma aí que eu tô... Para a casa do meu pai. 8. 7, 8. Então o Senhor será o meu Deus. 9. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. 10. Um voto resultou em 10 pedidos. E aconteceu isso? A história de Jacó mostrou isso? Sim. Jacó viu Raquel, se apaixonou, amou. Jacó enriqueceu, ficou poderoso. Jacó lutou com o anjo, mudou o nome de vergonha por um nome de Israel, a primeira nação de Deus. E depois Jacó se encontrou com o irmão. Reconciliação familiar, reconciliação conjugal, reconciliação matrimonial. E ali viveram em paz. Você está vendo porque o mal faz a tua mente rebatar? Porque a palavra vai te salvar. Por que não rebatou hoje? Porque eu prendi vocês de uma tal maneira hoje que não teve como rebatar. Os problemas sempre vão querer rebatar a nossa, porque ela é as águas. Elas são a movimentação. Você vê que ela não para. Já tentou, às vezes, aconteceu que tu tá querendo dormir e a mente não para. Às vezes você tem que dar uma ordem. Para! Chega! Já basta! Chega! Aí para tudo, não é? Você usou a fé. Quer dormir? Chega! Vou dormir agora! Sono! Também quero, tio. Aí tu... Tu vai, em nome de Jesus. Porque tem que usar fé. Tem que usar... Chega! Eu não quero mais pensar! Eu quero dormir agora! Aí você... Aí vai se adormecendo, se adormecendo, se adormecendo. Sempre põe o nome de Jesus. Aí tu acorda no dia seguinte, Um sono paz, sereno e tranquilo. Por quê? Porque tua mente... Você já viu o sudoeste quando vem no mar? E blá, 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 quebra paredes, arranca pedras da sabe o que é sudoeste, né? Sudoeste é o vento quando vem no oceano, que faz aquela movimentação que cria El Ninho, que cria de tsunami, essas coisas todas, essas maluquices que destrói. É assim a mente. Unge sua cabeça todos os dias. Nós faz isso. Às vezes a gente esquece. Aí eu uso outro método. Eu não vou ensinar vocês. Não é o óleo, eu uso outro método de unção, que é particular. Então, unge sua cabeça todos os dias, para que você possa ter uma mente equilibrada. O problema de você só dar 35% e às vezes você não ter porcentagem para dar, é justamente porque você não entendeu. Quando você entende o que é importante para você, você põe uma porcentagem. Por exemplo, eu sou casado com a missionária. Qual é a porcentagem que eu tenho que dar para a missionária? 100%.
Se eu dou 10% para ela, o que acontece? Tem 10%. Eu só vou ter 10%, cara. Só 10%. Vocês recebem de nós tudo. Nós dá tudo para vocês e para este público que nos vê. Estão tudo de olho tentando achar um erro. Um erro. Sim. Imperceptível. Somos vigiados 24/24. E aí não fazem plantão para saber o que está. E às vezes quando vê os nossos vídeos, não é porque está interessado na mensagem. Quer ver o quê? Erros. Falhas. Como foi tratado, como falou, como não falou. Então Deus, Ele se preocupa tanto com a gente, que hoje Ele revelou isso para nós. Amém? Sacrifique pela sua família. Eu te aconselho você sempre trazer oferta pela sua família. Porque se Jó fez isso nos tempos antigos, deu certo? Deu. Morreu aquela raça ruim que ia dar problema para ele, nasceu a nova. Claro que não vai morrer, teus filhos não vão morrer, né, cara? Ali foi uma história que aconteceu para a gente aprender a cuidar da nossa o quê? Família. Jó não conhecia Deus. Antes de você querer dedicar 100% a tua vida pela família, primeiro a tua vida tem que estar 100% dedicada a quem? Ao Senhor Jesus. Senão a tua luta